Eu falei que isso ia dar merda, isso ia dar merda, isso ia dar merda. Eu falei. Bom, vamos lá. Merda acontece. Essa apresentação eu fiz na semana passada para o evento de mobilização Sorocaba. Vocês viram aí, né? César News lá. Aí como ficou bacana, se ficasse ruim, se ficasse uma merda, eu não vinha apresentar aqui de novo, não vergonha. Mas enfim, a moral da história é que merda acontece. Não importa o quanto a gente faça as coisas certas. E olha assim, quando as coisas a gente faz errado, aí dá merda, certamente, né? Mas quando as coisas a gente faz tudo certinho, tudo perfeito, maravilhoso, ainda assim, de vez em quando, merda acontece. E quando a merda acontece, a gente tem que estar preparado para recuperar rápido e voltar. Mas vamos entender melhor isso. Vocês sabem quem é Ada Lovelace? Alguém aqui já ouviu falar nela? Já, né? E ela é o quê? Ela é considerada a primeira programadora. É um certo, né? A primeira pessoa que fez talvez um algoritmo, alguma coisa, porque não existia computador em 1843. Mas ela estava fazendo a tradução do trabalho de Charles Babbage, da máquina dele, né? Para o inglês, eu acho. E aí ela achou interessante o negócio de desenvolver um programa de computador, né? Um programa para aquela máquina. E aí, numa das cartas que ela se correspondia com ele, ela falou isso aqui: pense no meu horror quando eu descobri que uma tabela e diagrama estavam seriamente errados em 1 ou 2 pontos. Ou seja, o primeiro programa de computador também tinha bugs. Antes mesmo de existir o computador. Alguém conhece Grace Hopper? Você vê que os pioneiros eram mulheres, né? Depois já tomou o lugar dela daqui. Mas enfim, Grace Hopper, só por curiosidade, foi a pessoa que escreveu o primeiro compilador para um computador. O primeiro compilador de uma linguagem de programação que não seja os mnemônicos lá do Assembly. Ela foi a primeira. Se chamava A0, a linguagem. Mas só que foi ela também, na equipe dela, que em 1947 encontraram um bug, uns que tinham lá no relay, que popularizou o termo bug e consequentemente, o debug, né? O ato de retirar os bugs de lá, dos programas. Em 1949, Wilkes, a coisa interessante que esse cara criou, ele é britânico e ele criou o conceito de biblioteca de classe. Na verdade, biblioteca de subrotina na época. Então, se hoje a gente usa frameworks e tal, porque esse conceito de reusar código foi criado por esse cara. E ele também, desde 1949, percebeu com surpresa e consegue se lembrar do momento exato onde ele percebeu que ia passar boa parte da vida dele resolvendo bugs, ou seja, corrigindo os erros que ele tinha encontrado. E a máxima disso é de Turing, que em 1976, né, tem um teorema que ele provou que não é possível escrever um programa, isso, claro, usando a máquina de Turing, não é possível escrever um programa que consiga verificar se qualquer outro programa ele vai terminar de ser executado ou vai ficar preso no loop infinito para sempre. Extrapolando um pouco isso, ele quer dizer que não é possível a gente criar um programa genérico que verifique se um outro programa qualquer tem erros ou não. Consequentemente, se não é possível verificar automaticamente, com absoluta segurança, que é possível fazer um programa que consiga ver os erros dos outros, significa que a gente está lascado, porque a gente depende de nós mesmos e nós cometemos erros. Então, seja empírico ou matematicamente, já faz décadas que descobrimos que merda acontece. Agora, o primeiro ato. Por que merda acontece? Onde a caatinga, há merda. Isso aqui são os code smells, né? Ou as caatingas do código, né? O código que fede. E nesse livro de
Martin Fowler Refactor, que aliás é muito legal, ele lista uma série de problemas de codificação que, não se engane, não é frescura, não é uma coisa que levam a bugs. Invariavelmente, problemas desse tipo, como por exemplo, código duplicado, nos levam a bugs. Às vezes, o que a gente faz naquele momento pode ter alguma cagadinha dessa, mas não necessariamente tem um bug ali na hora. Ou melhor, você não descobriu ainda, porque não testou o suficiente, ou não tem naquela hora, mas o sistema ele não é estático, não está pronto, ninguém nunca mais vai mexer. Os sistemas evoluem, mudam, são alterados. E aquele problema que você deixou lá embutido é uma bomba relógio. Eventualmente alguém vai meter a mão nesse negócio e vai causar um desastre. Isso é aquela coisa das janelas quebradas, né? Também eu já falo tanto. Merda acontece quando deixamos janelas quebradas. Merda acontece quando a gente deixa no nosso código coisas que a gente sabe que não estão muito legais, umas gambiarrazinhas, umas coisas, e porque a gente não descobriu um bug até aquele momento, ou melhor dizendo, porque os bugs que existem lá dentro ainda não são conhecidos, a gente fica naquela tentação de deixar para lá. E aí, a merda acontece. Outro problema comum que eu gosto muito de falar, já falei muitas vezes, vou repetir de novo, é o milagre da multiplicação. Isso aqui é um exemplo de uma página velha do Facebook. Velha mesmo. Sei lá de que ano, 2010, por aí. O Facebook era assim. Mas eu botei ele aqui somente para ilustrar que uma página, um sistema complexo como o Facebook, uma página dessa é montada de vários pedaços, como estão aqui. E aqui ele vai pegar amigos online, vai pegar de um canto do sistema lá dos dados dos amigos que estão online, aqui as aplicações, né? Aqui o seu timeline e assim por diante. A quantidade de informação que ele precisa obter no banco de dados dele para montar uma página dessa é imensa. São muitas informações. Imagine se ele fosse montar isso de forma sequencial. Imagine se ele fosse fazer uma consulta para trazer essas opções de menu, quantos amigos estão online, quantos grupos ele participa, os amigos que estão online, o status de cada um, as mensagens do timeline, os comentários e assim por diante. Essa página ia demorar alguns séculos para ser montada. Aí eu coloquei isso aqui para ilustrar um problema que a gente teve aqui no sistema há um bocado de tempo atrás, que era semelhante a esse. A quantidade de informação necessária para montar a página era muito grande e demorava para carregar. Aí o cara olhou assim para esse negócio, rapaz, eu tive uma ideia, se a gente demora para montar, porque a gente está lendo sequencialmente os dados. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma chamada assim, uma para carregar isso aqui, outra para carregar isso aqui, outra para carregar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí beleza. Aí o cara fez, colocou chamadas Ajax, chamadas assíncronas, aumentou estupidamente a performance, o desempenho de renderização da página. O resultado foi fantástico, sensacional. Bom, o problema é que em vez de fazer uma requisição, ele fazia umas 15. E na hora que ele testava na máquina dele, fazia os testes, era tudo muito rápido, muito bom. Ele estava no caminho certo, tinha segurança disso. Mas na hora que ele foi colocar em produção, isso é praticamente você construir um ataque de OS, né? Já embutido no sistema. Né? Cada usuário que entra lá já multiplica por 15 o que ele faz, então os 3 usuários já causam caos no sistema. E foi uma solução absolutamente desastrosa, que consertou um problema e criou um outro estupidamente maior. Outra coisa que ocorre é cuidar com a ORM. Eu costumo dizer que a pessoa, para usar mapeamento objeto relacional, tem que entender de objeto, tem que entender de banco de dados relacional. Se você entende só um lado da coisa e usa o outro de folga ali, aí leva a desastre. Né? Um dos desastres é isso, é o milagre da multiplicação das queries. Às vezes seus objetos estão tão relacionados que às vezes você precisa de um campo desse objeto, mas quando você carrega ele, aí você vai trazer esse universo todinho. Não é difícil encontrar exemplo de pessoa que faz besteira,
e para para descobrir para descobrir quantos itens tem de um determinado objeto, trazem aproximadamente uns 15 GB de informação para a memória. E sem contar que isso demora alguns anos para trazer. Né? Então, a moral da história é que as abstrações que usamos são abstrações imperfeitas. Mesmo a linguagem de programação é uma abstração imperfeita. Você tem que entender o que acontece por debaixo dos panos, senão você faz merda. Então você tem que entender o objeto relacional naquele exemplo, para você entender o que acontece no banco de dados com as tabelas, que queries vão ser executadas, para saber se você está fazendo o negócio certo ou errado. Outra coisa, que eu também já falei em outras apresentações, são as duas leis de Borba de arquitetura de software. Né? A primeira lei diz que toda arquitetura definida está errada. Qualquer arquitetura que você sentar a bunda na cadeira, desenhar, eita, vou fazer isso aqui para resolver tal problema, está errado. Por definição. Precisa provar. Até que você construa um software usando aquele negócio, bote para funcionar, bote em produção, deixe redondinho, todos os usuários felizes, satisfeitos, usando aquele teu sistema que funciona perfeitamente, aí não adiantou nada você definir, né? Tem que provar. Mas, em compensação, quando você tem uma arquitetura definida que comprovadamente funciona, ela estará errada em breve. Porque as coisas não são estáticas. Tudo muda o tempo todo. Tecnologia muda, os requisitos, o ambiente de negócio, o comportamento dos usuários usando sua aplicação muda ao longo do tempo. Tudo muda o tempo todo. E para citar um exemplo simples disso, isso aqui era o Twitter em sua primeira versão. Era uma tabela num MySQL, um banco de dados relacional. Tinha uma tabela que tinha lá o user ID, o texto e a data que o cara tweetou aquilo. Qual a chance que vocês acham de isso funcionar hoje no Twitter com centenas de milhões de usuários? É zero. E não funcionar, aliás, com bem menos que isso, já não funcionava. Tanto que eles foram fazendo vários ciclos de mudança. Essa era a arquitetura inicial, mas ela foi alterada milhares de vezes. Só para ilustrar como é hoje, embora esse desenho não dá para entender nada, mas eles perceberam, evidentemente, que existe muito mais leitura do que escrita no Twitter. Né? Para cada Twitter que você faz lá, existe uma porralhada de pessoas que leem aquele negócio, mas não necessariamente escrevem o Twitter. Então, eles escreveram uma arquitetura, reescrevendo ao longo do tempo, que penalizava a escrita em favor de otimizar a leitura. Hoje, todos os timelines de todas as pessoas, de todos os usuários ativos, usuário ativo significa usou o Twitter nos últimos 30 dias, se não me engano. Todos eles ficam em Redis, que é um NoSQL, né? Um armazenamento de dados. O Redis mantém todos os dados na memória, ou seja, se você usou o Twitter no último mês, o seu timeline está na memória dos computadores, dos servidores dele lá. E o que acontece é que quando alguém escreve um Twitter, ele pega a lista de seguidores daquele sujeito e faz N escritas. Se o cara tiver 1 milhão de seguidores, ele vai escrever aquele Twitter em 1 milhão de timelines que estão armazenados no Redis, num cluster Redis. De forma que essa foi a solução que eles encontraram para tornar o negócio eficiente e atender. E, claro, isso ocorre de maneira assíncrona também. Então, o grande problema, o grande empecilho, o grande dor de cabeça do Twitter hoje em dia é quando Lady Gaga twitta alguma coisa. Porque como ela tem, sei lá, 40, sei lá quantos milhões de seguidores, né? Aquele sistema tem que fazer 40 milhões de escritas, né? E isso hoje ocorre mais ou menos num período de 5 minutos. Que é pouco, mas é muito. É muito, porque quando Lady Gaga twitta e o presidente Obama responde, ou retweeta um tweet dela,
aí as coisas ficam bem confusas. E como o tempo é longo de escrito, de repente você pode ver, se você seguir os dois, né, você pode ver a resposta antes de ver a pergunta, considerando que eles estão dialogando ali. A noite do VME deve ter sido calma, né? Hã? A noite do VME deve ter sido calma. Eu imagino que sim. Aliás, tem vários eventos desses, eleição, essas coisas assim que são bem caóticos. Então, assim, mesmo com essa arquitetura hoje, que atende a escala de uma forma muito extraordinariamente, incalculavelmente melhor do que as versões anteriores, ainda assim eles ainda têm problemas, porque as coisas vão mudando, o comportamento vai mudando. Então, merda acontece porque não evoluímos nosso sistema ao longo do tempo. Se você faz um sistema hoje, deixa ele lá, não monitora, não percebe. Isso, pelo menos, eu estou falando de sistemas relevantes, que são usados por pessoas de verdade. Só aquele sistema que fica lá, as moscas, que ninguém está cagando para ele, aí tudo bem, não precisa evoluir, não. Mas qualquer sistema que é usado de verdade por pessoas de verdade, eles precisam evoluir. Caso contrário, dá merda. Outra história legal é do banco do tio Patinho. Evidentemente, isso aqui é uma história real de um banco de verdade, que eu não vou botar aqui o nome do banco, que não vai ser, eu não vou falar coisas boas do banco. Agora, como alterar as configurações do computador do banco do tio Patinhas? Eu estava trabalhando trabalhando no César, mas prestando serviço, a gente fez alguma coisa para esse banco, e eles estavam com alguns problemas lá, enfim, algum problema lá. Aí eu sentei lá, fui ver, estava no banco, fui ver como é que podia resolver e tal, e tive um acesso, recebi um usuário que não tinha privilégio nenhum, bastante compreensível, né? Para poder investigar, levantar informações para ver como corrigir o problema. Então eu estava fuçando lá, até certo ponto eu descobri o que podia ser. Tinha informação suficiente para dizer, eu acho que se a gente fizer tais alterações na configuração da máquina, a gente vai conseguir resolver o problema. Pois bem, então, sabe como é banco, né? Banco, para você alterar uma configuração de uma máquina, tem que preencher 10 formulários, 15 vias, firma reconhecida em cartório. O negócio é meio burocrático e faz sentido porque é um negócio muito sensível, mexe com o dinheiro da gente e tudo mais. Então, eu, ao perceber que precisava fazer essas alterações, fui falar com o operador, com o dono do sistema lá, com o administrador do sistema daquele negócio. E sentei, estava sentado assim numa baia próximo dele, e ele estava sentado lá na baia dele, trabalhando. Aí eu falando, fulano, a gente vai precisar fazer tais mudanças por causa disso. Aí expliquei bem explicadinho, já com receio de ele não entender alguma coisa, para ele entender bem, para poder fazer a solicitação e não demorar a acontecer as mudanças. E ele não estava nem olhando para mim, ele estava de cabeça baixa, digitando, e eu falei. Então, portanto, a gente precisa mudar tais configurações. Aí ele, sem olhar para mim, disse assim, tio Patinhas. Aí eu pensei comigo assim, eu acho que ele não estava prestando atenção, não entendeu nada que eu estava falando. Aí eu digo, vou explicar de novo. E quando eu comecei a explicar de novo, ele ficou nervoso, parou o que estava fazendo, olhou para mim e disse, a senha do root é tio Patinhas. Vá lá e faça. Bem, merda acontece quando operadores são dementes, né? Evidentemente, eu jamais tive conta nesse banco, nem vou ter. Bom, como lidar com a merda? Uma coisa, hoje em dia, importante, principalmente para quem faz aplicações móveis, né, são os logs, porque se sua aplicação trava, ou dá pau qualquer, essa é a principal razão pela qual usuários tomam a iniciativa de ir lá e fazer um review ruim da sua aplicação. E review ruim da aplicação também é o principal fator para que você não ganhe dinheiro nenhum com aquele negócio, para que sua aplicação fique esquecida lá. Pois bem, então, o teu sistema, você tem que estar preparado para, no caso do teu sistema, isso vale para tudo, mas especialmente em aplicações móveis, gerar a informação necessária, porque é muito mais fácil quando você está fazendo uma aplicação no servidor, você obter informação. Porque
você domina, a máquina está num lugar só, você senta nela, vê o que está se passando, monitora. Mas o teu programa, quando é um programa mobile, ele está rodando num aparelho de milhões de pessoas que estão longe de você, que você não tem informação. Então é muito interessante e muito bom gerar logs e fazer com que esses logs sejam uploadados para algum lugar onde você possa monitorar o comportamento da sua aplicação e na hora que der as merdas também você analisar e tentar descobrir onde está o problema para lançar uma atualização que corrija isso. Aí aqui eu botei só para ilustrar um exemplo, né, de crash analysis. Então aqui é um sistema que gera o log e aqui ele vê as exceções que estão ocorrendo, os erros que estão ocorrendo com o pessoal usando a tua aplicação, a versão das ocorrências, quantidade de vezes e tal. E a partir daqui você pode clicar aqui, entrar e ver as exceções direito e tentar levantar informações sobre o que está acontecendo. Mas a coisa importante mesmo aqui na história é estar preparado. Se você não pensar nisso antes, na hora que desenvolver o sistema, você está ferrado, porque você não vai ter a informação. E aí na hora que teu programa começar a dar pau, você não vai nem saber que ele deu pau. E aí os reviews vão lá para baixo e você se arruma. Então obter logo na execução e analisar ajuda a descobrir rapidamente os problemas quando a merda acontece. E as soluções, né? Agora às vezes a gente desfome em produção, né? A gente vai, faz um deploy e pum, dá tudo uma porcaria lá, um hecatombe nuclear. E quando acontece isso, o que é que a gente faz? Assim? O que é que a gente precisa fazer nesses momentos? Uma das coisas que a gente queria era ser capaz de voltar no tempo, né? De não botar aquela cagada lá. Mas máquinas do tempo, pelo menos desse estilo aqui, elas não existem ainda. Mas existem outras formas de a gente voltar no tempo. Uma das boas práticas que existe hoje, eu, para ilustrar aqui, botei a coisa do Heroku, mas na verdade você pode fazer isso sozinho, é fazer um deploy num controle de versão. É que o teu sistema lá seja onde, dentro do servidor, onde está instalada a coisa, os teus arquivos de deploy sejam deployados num sistema de controle de versão. Porque rapidamente, praticamente instantaneamente, você pode pegar a versão anterior e deixar a versão anterior lá rodando. Claro que, principalmente a aplicação que usa banco de dados, isso não é suficiente. Porque às vezes de uma versão para outra houve alteração no esquema do banco, essas coisas, e mudar só o executável, puxar a versão anterior, não é suficiente. Mas aí existem outras soluções, também como exemplo, o Migration do Rails, onde toda mudança que você faz no banco, toda vez que você evolui a sua versão e faz alguma alteração, você escreve um Migration, que é uma classe onde você escreve a transformação que você quer fazer. Nesse caso aqui, nem sei o que faz, não presta atenção, mas, enfim, cria alguma coisa aqui, atualiza alguns dados. Acho que ele adiciona colunas, é isso. Ele adiciona algumas colunas e bota os valores lá. E, ao mesmo tempo que você faz a coisa, você tem a opção de desfazer aquilo que você fez. Então, aqui no caso, ele removeu as colunas que ele inseriu lá. Então, assim, fazendo as coisas dessa forma, e mais uma vez, insisto, é outra coisa que você precisa estar preparado. Ou você faz desde o dia 1, e você, na hora que está desenvolvendo o teu sistema, pensa nessas coisas e começa a fazer coisas que possam ser revertidas, ou você está lascado. Então, assim, esteja sempre preparado para voltar atrás quando a merda acontece. Sempre se prepare para isso. E outro assunto relacionado a isso é o paradoxo do deploy. Né? Por que temos medo do deploy? Justamente porque a gente faz deploy da merda e a gente fica com medo. Aí, por ter medo de um deploy em produção, qual é a atitude natural da gente? Vamos fazer o mínimo de deploys possível. Quanto mais deploys eu fizer, maior a chance de eu fazer uma cagada. Aí esse raciocínio leva, por exemplo, a um deploy de 180 dias. Eu já vi casos assim. A gente passou 6 meses trabalhando numa nova versão para um sistema e
Um belo dia, depois de 180 dias, a gente diz, agora vamos botar em produção. E quando botou, o que aconteceu? Merda catastrófica. Diarreia total. E pior caso, porque assim, depois de 180 dias de mudança, a gente não tinha a mínima ideia nem de onde começar a procurar o problema. Estava perdido. A lógica aqui é justamente ao contrário. O problema do deploy, o medo do deploy, não é a frequência dele, quer fazer o mínimo possível. Eu quero jogar em deploy uma quantidade de mudanças menor possível. Porque mesmo que dê algum problema, se a mudança que eu fiz se eu fiz um deploy de uma pequena mudança e o deploy deu merda, significa que o problema está naquela pequena coisa. E pequenas coisas são mais fáceis de investigar, encontrar o problema e a solução. O princípio do merge, né? Oi? É um pouco da linha do merge, né? Deixa eu fazer o merge lá no final. Ah, sim, também, né? Se eu passar não sei quanto tempo, meu código está andando para um lado e o outro para o outro, a chance de eu tentar juntar os dois e eles não se emendarem é imensa. Mas se eu for fazendo aos poucos, eu vou fazendo pequenos ajustes e consigo. Oi? Então, deploy frequente minimiza a chance da merda. Quando acontece, é mais fácil detectar. Agora, tem uma empresa que é o Facebook. E pelo que eu tenho lido, estudado, vejo algumas coisas, é o que me parece tá mais, vamos dizer, das que eu conheço, das que eu pesquisei, é o mais avançado em relação a isso. Por exemplo, qual é a frequência de deploy em produção do Facebook? Alguém quer chutar? 5 minutos. 5 minutos? Não, nem tanto. Pode ser que eles cheguem lá, mas... Por dia. Uma vez por semana, um por dia. 3 por semana. 5, 2 vezes por dia. Antigamente, a primeira vez que eu estava investigando esse negócio, ele fazia 1 vez por dia. Aí agora eles acharam um pouco. Aí estão fazendo 2 vezes por dia. 2 vezes por dia ele faz um deploy em produção. E a gente está falando de milhares de máquinas. E ele manda o executável todo, completo, para todos os servidores. Agora, também dá merda lá às vezes, né? Onde tem engenheiro. E o que acontece quando dá merda lá no Facebook? Aí, esse cara é o Chuck Ross, que ele é o responsável pela equipe de release, né? Ele é o responsável por botar as coisas. É, Chuck Ross. Mas vê que o nome dele nem é esse, já botaram para associar. Então, reverter ou voltar à versão anterior é para perdedores, entendeu? Eles não voltam atrás. Aquilo que eu falei antes do voltar no tempo, eles não fazem isso. O que acontece é que, primeiro os desenvolvedores ficam lá no IRC, né? Alguém se lembra o que é IRC? É um protocolo de chat. Já foi popular, né? Já foi popular, antigamente. Mas lá no Facebook eles têm o IRC e quando ele vai fazer um deploy em produção, ele observa todas as mudanças que vão entrar naquele release e já verifica se os desenvolvedores estão online. Ele já quer... Por quê? Na hora que dá merda, ele imediatamente entra em contato com o desenvolvedor que fez a cagada e como são poucas, entre aspas, né? Porque são centenas de desenvolvedores, mas ele consegue localizar onde a área onde deu o problema, já aciona o cara para resolver na hora, e uma vez resolvido e corrigido o problema, ele já faz outro deploy quase que imediatamente. Mas enfim, essa tela que está aqui embaixo eu tirei do vídeo ele explicando. Então esse é o cliente realmente que ele usa. Se der para ler aqui, você vai ver a conversa aí dos desenvolvedores. Mas aqui tem um curioso aqui, ó. Não dá para enxergar direito, mas tem 519 desenvolvedores engenheiros do Facebook online nesse momento. Bom, as coisas
não são tão bonzinhos, né? Você é um engenheiro, jogou lá uma cagada, deu merda em produção, o cara te chamou, aí você naquele desespero corrigiu e ele fez de novo. Aí ele vem aqui, ele diz que é a única pessoa do Facebook que tem um botão de dislike, né? Então ele vem aqui e bota um dedinho para baixo aqui, para aquele desenvolvedor. Isso aqui é o karma de cada desenvolvedor tem um. E aí, se o cara fizer muita cagada, as estrelinhas dele vão caindo. Então, toda vez... Quando chegar a zero, pode passar na cara. Eu não sei nem se chega a zero. Aí, toda vez que vai fazer um deploy de uma pessoa, de um desenvolvedor que tem um karma baixo, aí o cara já tem mais atenção, vai fazer um double check lá nas alterações, verifica, só faz se aquele cara específico estiver online, aí tem mais cuidado. E claro que isso para o Facebook é um estresse, porque você sabe, né? Você está com karma baixo, é muito mais fácil o cara perceber que alguém fez uma cagada e baixar as estrelinhas dele do que um cara que está fazendo tudo certinho passa discreto ali, ninguém percebe, né? Então, o pessoal, para poder recuperar o karma, geralmente presenteia esse cara com bebidas, que ele gosta muito de beber. Inclusive aqui, se você olhar, a mesa dele é essa. Isso aqui é um bar que ele tem. E aqui atrás tem uma coleção praticamente ilimitada de bebidas de todos os tipos e qualidades. E toda vez que eles fazem um release bem sucedido, eles sentam aqui para beber. Ou seja, 2 vezes no dia. Muito bom. É isso aí. E pense que abastecido pelos desenvolvedores que fazem cagada. E quanto tempo leva o processo de deploy? Eles são dezenas de milhares de servidores. O curioso é que se você perguntar, ele nem sabe quantos servidores tem, porque todo dia é mais. Dezenas de milhares de servidores, o pacote executado é de 1.5 GB. Quanto tempo demora para transferir esse pacote de 1.5 GB para esses dezenas de milhares de servidores e iniciar o sistema novamente com essa nova versão? Ainda não. 15 minutos. Em 15 minutos ele faz. Agora, vocês imaginaram, isso é um volume de informação imensa, passando para uma quantidade mais absurda ainda de máquinas e equipamentos passando pela rede. Como é que ele faz isso? Como é que ele consegue fazer isso? Você acha que ele dá um copy de uma máquina para outra? Ou um script? Ele usa BitTorrent. Porque, naturalmente, à medida que uns servidores vão recebendo aquela coisa, já começa a transmitir uns para os outros e distribuir esse negócio todo, e assim ele consegue ser mais eficiente. Oi? Vai esconder o negócio do Facebook. Ele no começo era PHP, né? Agora ele já É PHP. É PHP ainda. Só que o que eles fizeram um compilador PHP. Mas já tem 2 gerações já. Veja como as coisas mudam. Primeiro era PHP, normal. Aí depois eles perceberam que PHP não era muito rápido o quanto eles precisavam. Aí eles fizeram um compilador que pega o PHP e gera código C. E aí agora eles já estão fazendo, ou já está pronto, não sei direito dizer, mas eles criaram uma VM que roda um código intermediário lá, e aí ele faz com que agora o negócio gere um código intermediário que roda nessa VM dele. A vantagem disso, a principal razão para eles fazerem isso era manter o desempenho bom, né? Mas diminuir o pacote executável, porque esse negócio de 1.5 só faz crescer. E aí eles estão fazendo pacotes menores com essa linguagem, com essa bytecode, né? Intermediário, e aí eles vão tanto conseguir fazer delta, que hoje ele não faz, ele sempre transmite o pacote todo, mas eles tanto vão transmitir o pedaço que mudou e fazer um merge lá na hora, bem como usar essa VM deles aí para executar o É um código. projeto aberto, sabe? Ele chama Hipcom. Você pode Boa, nem tudo, mas boa parte dessas coisas aqui. Então, uma coisa interessante que eu não falei, que é o desenvolvedor lá, eu estou fazendo o meu sistema. E aí, ele na hora que vai fazer o deploy, ou na hora que ele agenda aquele deploy para aquele
momento, para aquele dia, alguma coisa assim, ele também configura para quem vai aquele negócio. Se você notar, às vezes, a gente vê uma notícia assim, Facebook, sei lá, mudou o timeline. Aí você olha no seu... Está falando muito de Facebook, está revelando muitas histórias de Facebook. Bem, deu merda. Você se planejou com essa merda? O Obama estava escutando. Isso vai ficar uma piada engraçada. Mas enfim. Opa! Deixa eu ligar aquele novo. Combinou com o Cleiton, o gerador, né, Bola? Que estava preparado para quando a merda... Isso tudo foi programado para mostrar que o nosso tempo de recuperação aqui é rápido. Sim, mas aí, voltando, eu estava falando que o pessoal do Facebook, às vezes você lê sobre um recurso novo, alguma coisa, vai olhar para a sua página e ele não está lá. É porque quando o cara desenvolve alguma coisa nova, ele programa através do IR, ele fica conversando com aquele robozinho lá, o programa quem vai ver aquela alteração dele. Então, por exemplo, se é um recurso novo, eu posso dizer assim, não, só fique disponível para usuários do Facebook, para funcionários do Facebook. Então, só o pessoal lá de dentro enxerga aquela mudança. Aí depois, com mais confiança, tem o feedback do pessoal que trabalha no Facebook, que aquele negócio está bacana, funcionou direito. Aí você diz, não, vamos liberar aqui para o Silicon Valley. Eles têm um filtro interessante, que é assim, Silicon Valley, exceto o pessoal do TechCrunch. E aí ele vai liberando aos poucos. E daqui a pouco você diz, essa mudança vai para 10 milhões de pessoas. Vai para 50 milhões de pessoas. Aí chega uma hora que você está bem seguro que o negócio funciona e os chefes aprovaram, aquela funcionalidade vai entrar no ar para todo mundo, aí libera para todo mundo. Isso é outra coisa interessante. Que também só pode ser obtido se for feito de forma automática. E como descobrir se deu merda? Tá bom, o Facebook está lá, acabou de fazer um deploy. Como é que ele sabe se deu merda ou não? Ele tem um sistema bastante complexo de monitoramento. Ele monitora tudo que está acontecendo, as máquinas e tal. O que eu achei curioso é que ele monitora até o Twitter. Então, dentro da ferramenta de monitoramento dele, se o pessoal chegar no Twitter e começar a falar mal do Facebook, é uma forma de detectar que deu alguma merda no deploy. Então, o Facebook sabe das coisas. Se você não sabe o que fazer, copie dos melhores. Comece por aqui. Bom, algumas tendências. Primeiro é teste automatizado. Eu não vou nem me falar muito em TDD, coisa do Selenium, mas assim, você não consegue ter velocidade de recuperação, você não consegue fazer deploy contínuo, você não consegue nada disso se não tiver uma suíte de testes automatizados muito completa. Você não consegue ter essa velocidade. Outra tendência curiosa é o Vagrant e o Docker. Eu ouvi falar sobre o Vagrant não faz muito tempo, faz uns 2 meses atrás, nem conhecia. Mas é um esquema onde você pode montar uma máquina virtual que vai rodar o seu sistema. Aí, curiosamente, eu fui baixar um projeto open source e ele já estava assim. Você sabe que configurar uma coisa é complicado, né? Às vezes você tem sistemas muito complexos que tem que instalar bibliotecas, dependências, configurações específicas. É uma confusão do diabo. E aí, fatalmente, você, mesmo seguindo um guia, um passo, você faz alguma besteira no meio do caminho, faz alguma coisa errada e dá merda. Então, com o Vagrant, você pode fazer o deploy da sua aplicação já dentro de uma VM. Então, você já monta a VM com todo o que precisa instalar, todas as configurações certinhas, bonitinhas, e publicar isso. Hoje, afinal de contas, a gente bota o nosso sistema em produção em máquinas virtuais, né? Então, é melhor que isso. Aí, curiosamente, eu baixei um projeto open source, que eu estava curioso para ver. Quando baixei, aí o cara disse assim, git clone, aí eu disse, Vagrant app. É só o que você precisa. Ele baixou o controle de versão, eu boto o Vagrant app. Ele ali na hora criou uma máquina virtual, instalou o que precisava, montou o negócio, tudo funcionando, automatizado. O Docker é semelhante ao Vagrant. Ele tem algumas diferenças sutis que permite você interagir com ele
na linha de comando mesmo. Você pode, sei lá, dar um Docker, você dá o nome da máquina virtual e, sei lá, echo, reload. E aí ele vai rodar aquele executável lá dentro. Mas de repente você constrói um script que pega o resultado dele aqui e faz alguma coisa na máquina host. É uma integração diferente entre os dois. Vamos estudar melhor o Docker de qualquer forma. Mas eu acredito que isso é uma tendência, assim, porque não há espaço mais para você fazer guias e coisas de instalação, porque isso você sabe, né? Dá merda. A operação do sistema deve ser mais simples possível. Eu ia falar que o negócio complicou muito por causa do Java. O Java Enterprise inventou um tal de servidor de aplicação que só faz você se lascar todinho. E ele ainda vem o seguinte: não, muda o servidor de aplicação quando você quiser, que vai funcionar, né? Mas aí as configurações são diferentes, as coisas são diferentes, e uma aplicação roda mal, aí interfere no funcionamento de alguma outra lá. É uma confusão miserável. Eu acho que tudo isso vai acabar. Tudo vai ser uma coisa muito simples, de pegar um negócio pronto, botar lá para rodar e ele vai funcionar. E minimizar a chance de dar merda. A preocupação com isso é tão grande que as linguagens também precisam melhorar. O C, por exemplo, nós precisamos usar C para uma série de coisas, né? Uma série de aplicações que o C é indicado, mas a gente que programa o C, pelo menos, sabe que ele tem sua dificuldade também, né? É muito fácil fazer merda em C. E fazer merda daquele tipo que você vai passar uns 6 meses para descobrir a besteira que você fez. Então eu deixo aqui só como exemplo do Rust. Rust é uma linguagem criada pelo Mozilla. Aliás, a motivação para criar é interessante. O Mozilla, ele usa em C++, ele tem um browser engine dele, né, o web engine dele, escrito em C++. E invariavelmente, é só a gente ver a notícia, dá merda em alguma coisa. Alguém invade lá, explora alguma vulnerabilidade dele, sempre tem seus problemas. Então o pessoal começa a projetar, isso aqui também eu não estou dizendo para vocês saírem usando, porque ainda é muito novo, certamente ainda tem muitos problemas, mas é uma tentativa de ter uma linguagem C segura, é pegar os problemas e as dificuldades e os pontos onde C deixa a gente fazer um monte de besteira e impedir a gente de fazer essas besteiras. E o Mozilla está usando com performance, exatamente. É uma performance equivalente a C, só que com certas salvaguardas, com certa segurança lá. E aí eles estão usando essa linguagem para escrever a nova geração de Web Engine para equipar os browsers dele. Isso vai demorar até ficar redondo. Mas a moral da história realmente é usar linguagens de frameworks que ajudam a evitar que o desenvolvedor cometa erros. E agora sobre você, né? Primeiro, seja rápido. Assim, né? Em 30 minutos... 30 minutos daqui, eu estarei lá em 10. Quando ocorre a merda, tem que ser rápido. Não tem que ficar muito quebrando a cabeça, não. Tem que ser eficiente e rápido para recuperar. Isso é essencial. Outra coisa, já que deu merda, não vá querer remendar a merda, não. Porque não adianta. Tome uma decisão, seja decisivo. Tome a decisão que tem que tomar. Isso me lembra de um primo de minha mãe que ele serviu no exército. E uma vez recebeu a incumbência, a bela incumbência de lavar o banheiro, né? E aí ele estava lá limpando o banheiro, tudo, passando pano, limpando. Quando chegou numa cabinezinha, o monstro pendurado lá. E aí ele dava descarga, a merda nem se mexia. A água ficava lavando a merda assim, mas ela nem se mexia. E aí ele apavorado, meu Deus, o que é que eu faço, o que é que não faço? Daqui a pouco chegou o sargento lá, foi fazer uma inspeção, aí olha aquele negócio, o que é isso aí? Não está descendo aqui e tal. Bote a mão aí dentro, quebre, que vai descer. Aí se sabe exército, o cara não para nem na pesada, bota a mão na merda, quebra todinha e descer. Aqui é a mesma coisa. Já que deu merda, não tenha nojinho não, meta a mão na merda e conserte logo, não fique tentando coisas paliativas que mais ou menos vai resolver, porque não dá certo. Outra coisa também, automatize tudo.
a gente faz ainda um número muito grande de tarefas manuais, de procedimentos, coisas manuais que a gente está acostumado a fazer, que poderiam ser automatizados. Automatize tudo. Vale mais. Isso se paga facilmente. Em qualquer ciclo, em qualquer estágio de desenvolvimento. Automatize tudo que puder ser automatizado. E isso vem uma coisa da história, use Unix ou Linux. Mas quando você está... Isso foi um insight que eu tive agora recentemente, até usando o Vagrant. Quando você trabalha com Unix, as próprias ferramentas que são disponibilizadas ali para você, já lhe facilita a construção de mecanismos automatizados, né? Como o que eu usei lá, o CERN, por exemplo, para processar texto e fazer alguma coisa aquilo. Tudo isso facilita. E o Windows, não é que não tenha, você consegue instalar no Windows as mesmas coisas disponíveis, mas não é natural. Então, usar como desenvolvedor o Windows nos leva, não é radical, mas nos leva a uma tendência de fazer coisas mais manuais, porque tem interface bonitinha, tem a coisa, se bem que o Linux também tem, mas de qualquer forma o Linux tem todas essa suíte de ferramentas para a gente fazer coisas automatizadas. Não seja um embola bosta. Você já deve ter ouvido falar desse bichinho aqui, que ele costuma se alimentar de cocô, né? Então, ele fica juntando cocôzinho nessas bolinhas e vai arrastando para levar para casa. Então, assim, não seja um embola bosta. O nosso trabalho é muito importante e cada vez mais importante. E se a gente não tiver cuidado, muitos inocentes vão pagar. A gente já viu esse filme, né? Skynet. Skynet é bug. Ou, não sei se muitos viram, que esse já é mais velhinho, mas os replicantes também é bug. Os Cylons são bugs. E toda vez que a gente comete um bug nessa grandeza, aí a humanidade toda paga o pato, né? É isso.